Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo a energia do Evangelho no Lar que você está começando agora. Procure também manter seus pensamentos elevados, sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe que veio com tanta dedicação e amor te auxiliar nessa noite. Caso você esteja aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. A lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você lembra, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que nós vamos falar sobre as pregações e as parábolas de Jesus, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite, que será a reprise, podemos dizer assim, a repetição do Evangelho de ontem, porque infelizmente, quando a gente estava fazendo o Evangelho, passou um caminhão e arrancou o fio da internet do poste e a gente foi obrigado a interromper o Evangelho de uma forma muito brusca. Infelizmente, quando a gente se propõe a falar de Jesus a semana inteira, as forças opostas não gostam muito dessa proposta, não é verdade? Então, acabou que, de alguma forma, eles conseguiram interromper o nosso Evangelho ontem. Mas estamos aqui hoje, novamente, pararam um dia, mas tem muitos outros aí pela frente. O importante é que a gente tenha um bom ânimo para estar sempre aqui, todo dia, para falar de Jesus. Então hoje nós vamos repetir desde o começo o Evangelho que era para ter sido feito ontem, para que a gente faça ele de uma forma bem completa nessa noite de hoje. Então, caso você tenha acompanhado ontem, até pelo menos a hora que parou o Evangelho, tenho certeza que você vai aproveitar ainda melhor hoje, porque virão novos elementos. Então, muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje, nessa noite do dia 12 de abril, 12 de abril, essa terça-feira, onde nós vamos falar sobre as parábolas e as pregações de Jesus. Quem acompanhou o início de ontem percebeu que quanto era maravilhoso acompanhar Jesus. Então, quando a gente começar a falar sobre as parábolas, que Ramatiz começar a narrar o cenário, procure imaginar, criar essa imagem na tua cabeça de como seria todo aquele cenário que Ramatiz está narrando para a gente, de como era a palestra de Jesus, de como eram as pregações, as pessoas indo até ele. Procure imaginar, procure visualizar isso na sua mente. Então, para a gente ir harmonizando a nossa casa e harmonizando o nosso ambiente, infelizmente, a minha internet ainda não voltou, então esse evangelho estou gravando agora de tarde na minha casa, para poder subir para a plataforma pelo 3G, porque ao vivo, infelizmente, não vai dar para fazer, porque até então a equipe da operadora ainda não veio consertar minha internet. Então, para que a gente não fique sem o Evangelho, esse Evangelho está sendo gravado agora por volta das 2 horas da tarde, para vocês estarem vendo agora ao vivo às 8h50. Mas estarei acompanhando junto com vocês quando o Evangelho estiver indo para o ar. Então, vamos fazer o nosso exórdio para que a gente possa ir harmonizando o nosso ambiente, nossa casa.
Então vamos falar sobre o capítulo 25 do livro Pão Nosso, de Chico Xavier e Emmanuel, que tem como título Nas Estradas. E uma passagem de Jesus, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 15. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Muito interessante isso que Jesus fala. E o que Emmanuel consegue extrair dessa passagem do Cristo? Emmanuel comenta: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes e sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe desapercebido. A semente santificante virá sempre, entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida? Espontaneamente, a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre, a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o com leiras na tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Muito bonita essa passagem do capítulo 25, que fala das estradas. E muito boa essa parte que Emmanuel comenta, quando ele fala que se o terreno do nosso coração vive ocupado por ervas daninhas. O que são essas ervas daninhas que podem ocupar o nosso coração? São as fofocas, as mentiras, a gente está falando mal dos outros e tantas outras coisas negativas, tantos outros sentimentos negativos que podem estar ocupando o nosso coração, ao invés de a gente ocupar o nosso coração, da gente preencher nosso coração com aquilo que realmente deve preenchê-lo, que é o amor. Então, nós temos que eliminar aos poucos essas ervas daninhas para que a semente de luz, que uma vez foi plantada em nosso coração, possa germinar, possa crescer e a gente ir crescendo junto. Então, faça uma boa limpeza no seu coração, vá eliminando essas ervas daninhas como um bom jardineiro celeste que você é, e eliminando. Eu tenho certeza absoluta que você sabe identificar já algumas dessas ervas daninhas que estão no seu coração. Então, já comece a eliminando, fazendo um processo de eliminação dessas ervas daninhas, que eu tenho certeza que quando você for eliminando você vai ter uma visão mais clara das outras coisas que você deve fazer para elevar cada vez mais o seu coração. Porque a visão vai ficar cada vez mais clara, e aí você vai conseguir identificar com maior clareza aquilo que ainda resta no teu coração, que está ainda prejudicando, para que aquela sementinha de luz possa vir à tona, crescer, dar seus frutos, dar suas flores e seu perfume para perfumar a nossa jornada, a nossa estrada. Muito obrigado pela presença de vocês nessa noite de hoje, onde nós vamos falar, na verdade, sobre as pregações e as parábolas de Jesus, o quanto elas eram importantes e por que Jesus falava
através de parábolas e através, né, nas suas pregações. Então, é um momento muito importante para a gente entender um pouco melhor da cultura judaica da época, do costume da época, e por isso que Jesus optou, de uma forma muito inteligente, por falar por parábolas. Então, vai ser um banho cultural que nós vamos ter essa noite. Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela presença de cada um. Espero que vocês estejam bem, aproveitando bem essa Semana Santa, para que vocês possam refletir, né, sobre todos os acontecimentos dessa semana e possam trazer todos esses benefícios, todas essas boas reflexões para a sua vida e que elas possam transformar você para cada vez melhor. Então, pegue sua água, faça sua lista de vibração para que a gente possa fazer uma oração agora e iniciar essa nossa conversa através de Ramatiz, de Hercílio Mais, nesse livro maravilhoso que é o Sublime Peregrino, que se você ainda não tem, você pode clicar aqui nos links da descrição para você ir até a Amazon e comprar o seu livro, seja a versão impressa, seja a versão digital, que é a versão que eu estou usando, para que você conheça, porque é um livro dedicado à vida do Cristo aqui na Terra, mas fala desde quando ele se preparou lá no cosmos para vir fazer essa descida. Porque imagina, um espírito descer lá do alto como o Cristo e se exilar na matéria. É um trabalho enorme que precisou de milênios de planejamento para que isso pudesse acontecer. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus pelo bom ânimo de estarmos aqui reunidos nessa noite, para que a gente possa, mesmo depois que aconteçam vários tropeços, que a vida, né, as energias opostas, façam de tudo para que você não siga avançando, mas ainda assim, você com bom ânimo, com força, muito focado naquilo que você deseja para sua vida, você segue em frente. E é assim que nós devemos fazer com tudo na nossa vida. Porque quando nós nos colocamos a serviço da luz, isso provoca a ira da escuridão. Quando você se propõe a ser um médico que vai trabalhar e vai honrar os seus votos, você vai realmente salvar vidas. É claro que a escuridão fará de tudo para tirar o seu equilíbrio, fazer com que você saia desse objetivo, saia desse propósito tão edificante. E isso serve para todas as profissões, serve para todos os serviços que nós possamos fazer aqui na Terra. Seja você como um pai, como uma mãe, como uma empregada, como um empresário, como um médico, um engenheiro, seja lá o que for. Todos nós estamos aqui para servir, independente do título que a gente carregue. Mas todos têm um único objetivo, que é servir ao próximo. E quando nós nos entregamos com muito amor e com muita luz, a escuridão se incomoda e eles farão de tudo para deixar você com raiva, para dificultar a sua vida. Mas nada melhor do que um dia como o outro, né? Um dia após o outro. Se você teve um dia difícil hoje, tudo bem, ergue sua cabeça, levanta e anda. Porque foi isso que Jesus repetiu bastante em todas suas parábolas e suas pregações. Levanta e anda. Um comando direto para que a pessoa acorde para a vida, para que a pessoa simplesmente haja, não fique pensando se deve levantar ou andar. A pessoa simplesmente levanta e anda. Simples assim. E é dessa forma que nós deveríamos agir na nossa vida, de uma forma mais simples, sem ficar criando obstáculos no caminho. Se você sabe que você tem que fazer uma coisa, simplesmente vá lá e faz.
porque seria basicamente isso que Jesus falaria para a gente. Vai lá e faz. Levanta e anda. Levanta e vai fazer, né? Então vamos seguir esse caminho, essa ordem simples do Cristo, mas muito transformadora. Da gente simplesmente levantar e fazer. Levantar e fazer. Lembre-se sempre disso. Toda vez que você sentir algum tipo de preguiça, ser envolvida por alguma energia negativa, criando milhões de desculpas para que você não faça, simplesmente levanta e faz, sem ficar pensando muita coisa. Você sabe o que fazer e o porquê fazer. Você precisa apenas executar. Então que ao longo dessa semana a gente tire do papel os projetos que a gente sempre sonhou, todos aqueles projetos, aqueles sonhos que a gente sonhou e deseja executar. Então nós vamos simplesmente levantar e executar, ir atrás desse sonho essa semana. E que Jesus sempre esteja no nosso ouvido dizendo: vá lá e faz, vai lá e faz. Que a gente sempre ouça a voz do Cristo no nosso coração, na nossa consciência, ordenando, dando esse comando para a gente, para que a gente vá e faça. Porque é sempre algo buscando o nosso melhor, buscando o melhor para a nossa família, buscando o melhor para a nossa sociedade. Então que o Cristo nos acompanhe, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado pela presença de vocês que chegaram aqui durante o nosso exódio, durante a nossa oração. Espero que vocês estejam bem, que sua semana esteja caminhando muito bem e muita coisa boa ainda vai acontecer essa semana. Tenha fé nisso, acredite nisso, deseje isso na sua vida e principalmente se movimente para que isso aconteça de fato. Ontem mesmo estava relendo aquela parábola de que confie em Deus, mas antes faça a sua parte. Confie em Maomé, mas amarre seu cavalo antes. Então, isso é algo que ficou muito forte na minha mente, que a gente deve fazer a nossa parte, mas sim confiando em Deus, mas que nós primeiro devemos fazer a nossa parte. E eu estou aqui exatamente fazendo isso agora, fazendo a minha parte, fazendo o Evangelho para vocês, que eu não posso contar que a internet volte ou outra coisa. Eu estou fazendo a minha parte porque eu sei que Deus já está fazendo a dele, então uma coisa junta com a outra e acontece essa magia maravilhosa. Então, feito a nossa oração, vamos para o nosso assunto de hoje, que é sobre as pregações e as parábolas de Jesus. Então, como eu disse, vá criando na sua mente essa imagem que Ramatiz vai narrando para a gente através de toda essa experiência que ele teve com Cristo. Então, Esseliomas faz a seguinte pergunta para Ramatiz: que nos dizeis do modo que como Jesus fazia as suas pregações ao povo? E Ramatiz diz: Jesus fascinava as multidões em suas pregações formosas e fluentes, pois era criatura sem afetações e não usava quaisquer artificialismos para ressaltar sua oratória. Jamais se preocupava em impressionar o auditório pela eloquência rebuscada, como é muito comum entre os oradores do mundo profano. A essência espiritual de suas palavras provocava uma alegria suave e consoladora em todos os que ouviam. Então já vai imaginando essa cena na sua mente. Não prelecionava em altos brados, Jesus não gritava, Jesus falava de forma branda para todo mundo. Jesus não precisava gritar para que ele se fizesse ouvido e nem dramatizava os acontecimentos. Jamais sacrificava o conteúdo singelo das suas lições para ressaltar-se na figura de um admirável orador.
exato, sem as minúcias que exaurem os ouvintes, num punhado de vocábulos familiares, expunha o esquema de uma virtude ou a revelação de um estado de espírito angélico. E Jesus falava com naturalidade, sem a proverbial antiloquência que lhe emprestaram os evangelistas, como se estivesse no seio aconselhador de um lar amigo. Jesus falava para aquela plateia, para aquela multidão, como se ele estivesse conversando com amigos. Então não tinha necessidade de usar palavras rebuscadas, de estar gritando. Era uma conversa com dezenas ou milhares de amigos ali. E ele falava exatamente a linguagem deles. E isso que encantava as pessoas. Jesus conseguia passar toda aquela coisa angelical com a linguagem do povo. E isso é o que fascinava todo mundo. Sua voz doce e comunicativa extasiava os ouvintes, penetrava-lhes na alma, trazendo-lhes a efervescência espiritual. E Hercílio Mais pergunta: como ele se movimentava entre os diversos lugares em que fazia suas palestras evangélicas? Como é que Jesus fazia para estar indo de uma cidade para outra para estar dando essas palestras? E ele diz: de princípio, Jesus percorria a Galileia não muito longe de Nazaré, até Cafarnaum, ou descendo até a Samária, sem atravessar o Jordão ou o mar da Galileia. Os seus discípulos cercavam-no de cuidados e a todo momento procuravam preservá-lo do sol, cobrindo-lhe a cabeça formosa com algum chale de seda, como era costume local. Algumas vezes cavalgava um burro ou mula dócil, assentado sobre macia almofada tecida por alguma mulher carinhosa, fiel e seguidora de suas ideias. Em geral, ele fazia suas pregações ao entardecer, quando o poente se irisava de cores, pois gostava de aliar o efeito policrômico e as fragrâncias da natureza à ternura e à poesia das suas palavras afetuosas. Então ele escolhia um momento exato, que não era um horário que estava muito quente, era ali no final do dia, quando o sol já estava mais frio, como a gente tem o costume de dizer. As pessoas poderiam ficar ali sentadas, sem estar morrendo de calor, porque a região era uma região calorenta. Então ele esperava o fim da tarde, porque aproveitava as cores que estavam no céu, e aquele clima mais fresco, o perfume das flores. Então ele aproveitava tudo isso para facilitar, para envolver melhor a multidão. Então apreciava falar do cimo das pequenas colinas, enquanto seus discípulos, amigos e fiéis, se acomodavam aos seus pés, embebidos na doce esperança da mensagem que lhes anunciava o tão esperado reino de Deus. Doutra feita, rumava diretamente para o vilarejo mais próximo, tornando venturoso o lar onde se hospedava, participando da ceia modesta e comovendo os corações dos seus hospedeiros, com palavras de ânimo, alegria, consolo e esperança no futuro. Como era comum naquela época, os andarilhos, os peregrinos, que é até o título desse livro, o Sublime Peregrino, os peregrinos daquela época, eles tinham o costume, e muitas famílias faziam isso, que as pessoas, depois de uma longa caminhada, batiam na porta e perguntavam se podia passar a noite naquela casa. Porque se de dia o sol queimava bastante, de noite era muito frio. E além do perigo dos animais. Então, eles batiam na casa das pessoas. E havia uma certa troca. As pessoas simplesmente não davam a casa para a pessoa dormir.
né? Geralmente eram colocado uma água para que os andarilhos, né, os peregrinos, pudessem lavar seus pés. Porque imagina, depois de uma longa caminhada, se você já fez isso, deve perceber o quanto é muito bom. Depois de um longo dia de caminhada, um longo dia de você ter ficado em pé, se você, né, coloca seus pés dentro de uma água quente, de uma água com ervas, com essências, você sente um alívio enorme nos seus pés. A pessoa é capaz até de dormir com uma coisa dessa. Então, os andarilhos, eles chegavam nessas casas e ofereciam como uma troca, uma forma de carinho por aquela família ter aceitado. Então, algumas pessoas, além de dar as palavras, né, falar o evangelho ou algum outro tipo de ensinamento, também traziam especiarias ou panos, tantas outras coisas que trocavam no lugar daquela hospedagem. E isso também era muito bom para aquelas famílias que, muitas vezes, isso era o sustento da casa, deles aceitarem os andarilhos e eles traziam comida e tantas outras coisas. E isso era, de uma certa forma, a economia local. Então imagina você estando na sua casa, com a sua família, e de repente bate Jesus na sua porta, pedindo abrigo para dormir uma noite. Imagina quanto isso deve ter sido maravilhoso, quanto isso mudou a vida de muitos espíritos que cederam suas casas para o Cristo, tiveram Cristo ali durante uma noite, dormindo, abençoando aquela família. Imagina que coisa maravilhosa. Então as mulheres e as crianças cercavam-no com particular afeição, pois a ternura emanada de Jesus era um sedativo às almas simples, boas e cândidas. Afagava as crianças sem afetação e com o mais profundo sentimento de amor, despreocupado de causar efeitos favoráveis na mente dos seus hospedeiros. Ele via sempre na criança o símbolo do cidadão do reino de Deus, em que o riso farto, a travessura inocente, as reações espontâneas e as sinceras reproduziam as virtudes naturais do homem sublime. Olha o que Ramatiz diz pra gente daquilo que Jesus falava, né? Que o reino do céu era das crianças. Olha como ele diz as características que ele espera do ser humano, né? O riso farto. Por isso que a gente diz, Jesus não permitiu que você viesse para a Terra para você ser triste. Pelo contrário, Ele quer que você seja uma pessoa muito feliz. Que você transmita e compartilhe essa felicidade com as pessoas. Né? Uma felicidade em que você é feliz fazendo as coisas que você gosta sem passar por cima de ninguém. Então, uma pessoa com um sorriso farto, uma travessura inocente, reações espontâneas e sinceras devem ser essas características. Também era do seu costume tratar com carinho as aves e os animais, não se pejando de curvar-se para o solo e socorrer o réptil ou inseto venenoso, afastando do caminho onde seriam fatalmente esmagados. Da mesma forma que Jesus tratava muito bem aquela criança, aquela senhora, quando ele via os bichos no meio do caminho, ele afastava eles para que eles não fossem esmagados pelas pessoas que estavam vindo, pelas carroças, pelos animais. Então, ele simplesmente afastava para que aquela vida não fosse perdida, porque ele sabe que todos nós somos irmãos. Espontâneo e sincero, indiferente à crítica e à opinião pública. Olha o que fala de Jesus. Espontâneo, sincero, indiferente à crítica e à opinião pública. Coisas que nós deveríamos, cada vez mais colocar em prática na nossa vida. Ser indiferente à crítica e à opinião pública. Muitas pessoas se travam, são travadas, deixam de ser felizes com medo do que os outros vão pensar dela.
Mas o que vão falar de mim? Olha, deixa os outros falarem, porque não representa o que você é de verdade. Então, os seus gestos, palavras e atos eram sem afetação, refletindo claramente o seu espírito angélico, incapaz de qualquer sofisma ou capciosidade. As casas que Jesus frequentava eram invadidas pela multidão vizinha. As criaturas aglomeravam-se pelas portas e janelas, ávidas de ouvirem o Rabi da Galileia tecer suas formosas parábolas de ensinamentos singelos e compreensíveis às próprias crianças. Ele falava a língua do povo de uma forma tão simples que até as crianças entendiam ele. A paz do Senhor pousava no teto do lar onde ele pregava a boa nova, de esperança e amor, que comovia os corações mais empedernidos. As mães corriam a buscar seus filhos, pedindo ao profeta de Nazaré que os tocasse, pois se dizia que sua bênção era um lenitivo para as dores e a preservação contra as doenças. Imagina, você trazer o seu filho e seu filho ser tocado pelo próprio Cristo. Imagina a mudança na estrutura do corpo, no espírito dessa criança tocada por um Cristo. Com toda certeza, nunca mais essa criança foi a mesma. Alguns curvavam-se à sua frente e rogavam contritos: benze-me, Rabi, pois eu sofro. Inúmeras vezes as suas palavras ou apenas a sua augusta presença eram suficientes para curar os enfermos, imbuídos da intensa fé, ou provocava explosões de remorsos, lamentos cruciantes e confissões de delitos conservados em sigilo. É óbvio, você é envolvido por aquele magnetismo enorme que Jesus tem. É claro que aquilo provocava uma série de mudanças no corpo daquelas pessoas, na consciência. Tudo aquilo que estava supostamente escondido, todas aquelas coisas, vinha à tona, e as sombras eram todas iluminadas com a presença do Cristo, e as pessoas simplesmente começavam a chorar, porque sabiam que estavam levando uma vida que não era uma vida voltada para Deus. E é claro que estavam ali se confessando para Jesus, pedindo a bênção dele, a misericórdia do Cristo. O divino Rabi pousava o seu olhar complacente sobre todos, aconselhava ladrões a devolverem suas presas, mulheres duvidosas a se redimirem de seus pecados e criminosos endurecidos a vencerem seus instintos cruéis. Está vendo que Jesus não julgava ninguém? Jesus não julgava ninguém. Ele orientava, aconselhava as pessoas. Fortalecia as virtudes nos bons e a conduta superior nos regrados. Infundia sua força angélica em todos, redimindo e incentivando transformações morais que ateavam chamas de bom viver nas criaturas hesitantes, engrossando assim as fileiras da sua corte messiânica. Imagina que transformação fazia Jesus na vida dessas pessoas simplesmente pelo passar dele pelos lugares, não é? Imagina, você estaria a poucos metros de Jesus. As pessoas já falavam, já falam que o simples fato delas terem ficado perto de Chico Xavier já causava uma coisa. Imagina quando você estivesse perto de um Cristo. Imagina que mudança isso causaria na vida da pessoa. Imagina que mudança para toda a eternidade que isso causava na vida da pessoa. Então, Hercílio Mas pergunta: por que Jesus preferia explicar sua doutrina através das parábolas? E Ramatiz diz: certas tribos da Judéia e adjacências
com as quais Jesus tivera contato mais assíduo, entendiam-se entre si através do emprego pitoresco das parábolas. Aí você começa a entender a cultura do ambiente e o porquê Jesus usava isso. O mestre, inteligente e intuitivo, percebeu que essa expressão verbal era o mais perfeito veículo para ensinar sua doutrina aos homens de sua época e também sintetizá-la de modo a servir para a humanidade futura. Mas aí a gente já começa a entender a origem do porquê que Jesus falava por parábolas, porque era algo normal entre as tribos da Judéia e ali das outras tribos ao redor. Então era algo comum, eles já conversavam dessa forma. E é lógico, Jesus, para se comunicar melhor com eles, ele usou disso. A parábola é o meio apropriado para os fins de comparação e Jesus passou a empregá-la para despertar a mente das criaturas mais simples e sem cultura disciplinada. Ele era um apaixonado pela análise da natureza e constantemente recorria aos seus fenômenos e objetivos, comparando-os com os acontecimentos da vida humana. Lembra da lei hermética, tanto embaixo como em cima? Olha aqui o que Ramati está falando, que Jesus comparava os fenômenos da natureza com os acontecimentos da vida humana, porque é tudo uma coisa só, nós fazemos parte da natureza. Dava-lhes a feição de coisas que pareciam vivas e se mantinham em estreita relação, como se a terra fosse apenas a antessala do céu, onde o homem primeiramente deveria limpar suas sandálias. Olha que visão, olha que visão Ramati traz para a gente, como se a terra fosse a antessala do céu, onde a gente vai primeiro limpar as nossas sandálias, né? Tirar toda aquela poeira, toda aquela sujeira, para então entrar limpo naquela sala, entrar limpo no céu. Os seus princípios mais altos, ele os pôde formular através dessa correlação constante das parábolas e das coisas animadas e inanimadas, os quais acrescentavam o seu sublime toque de poesia espiritual. Os homens, então, o entendiam facilmente e se prendiam à suavidade e às ilações filosóficas que Jesus tirava da queda de uma folha, do murmúrio do regato, da mansuetude da pomba, da importância do tesouro enterrado ou da singela semente no solo. Tudo isso, coisas que a sociedade daquela época tinha o costume de comentar, de fazer comparações. Sentiam-lhe o pensamento muito antes dele chegar à conclusão moral ou filosófica do que dizia. Já era algo tão comum, aquelas palavras que Jesus falava, que a população já entendia o que Jesus estava falando antes mesmo dele terminar, da forma como tão simples e direta que Jesus conversava. Antes dele terminar, as pessoas já sabiam onde ele queria chegar. Embeveciam-se ante a beleza e a força das imagens que sabia compor em simbiose com o encanto da natureza. Os acontecimentos mais severos e os fatos mais complexos assumiam tons de ternura e feição familiar que cativavam e penetravam com a força do bom senso. Através da parábola, Jesus fazia resumidas narrativas e oferecia admiráveis lições de moral superior que eram entendíveis em qualquer época, em qualquer latitude da vida humana. Ele sabia modelar as frases e escoimá-las do trivial, do inócuo e do inexpressivo, transformando a mais singela pétala de flor no centro de um acontecimento de relevante fim espiritual. Nas parábolas, ele punha toda sua tática e inteligência, pois o mais insignificante fenômeno da natureza transfundia-se na força de um simbolismo cósmico. Os seus ensinamentos
estão repletos de comparações singelas, mas sempre ligadas à vida em comum dos seres, que atravessaram os séculos e se transformaram em conceitos definitivos, constituindo-se num repositório de encantamento para a redenção humana. Os provérbios, os aforismos e os adágios do senso comum de certos povos e tribos sobre o quimismo espiritual de Jesus valiam por ensinamentos eternos. Eram frases que ondulavam sobre a brisa cariciosa do seu amor e penetravam fundo na alma dos homens. Simples conceitos e máximas aldeãs iluminaram-se à guisa dos princípios filosóficos inalteráveis. Olha o que ele fala, o que Ramatiz diz para a gente. Os conceitos simples e as máximas aldeãs, as máximas, as frases que o povo, que as tribos usavam, Jesus usava para que eles pudessem entender perfeitamente o que ele queria dizer. O modo peculiar de uma gente entender-se entre si desdobrou-se num processo de análise e revelação em favor de entendimento da vida eterna. Ele tirou do micro e jogou para o macro. Ele tirou aquelas palavras e frases ditas numa tribo lá no meio da Judéia e jogou para o mundo, foi espalhando. Então, provavelmente hoje você fala coisas que vieram de uma tribo lá no meio da Judéia, onde Jesus passava e ganharam o mundo. Então, só mesmo a força criadora de um anjo e o sentimento excelso de um santo, conjugados à sabedoria cósmica de um sábio, seriam capazes de modelar preceitos eternos sobre a argila das palavras mais insignificantes. E isso que está a sabedoria. Você pegar as coisas mais simples, aquelas coisas que pareciam ser insignificantes na sua vida, no mundo, e dar um sentido, um significado espiritual, dar uma beleza para aquela coisa. E Jesus fez isso com total sabedoria. Aqui, a diminuta semente de mostarda serve para explicar a fé que move montanhas e cria os mundos. Olha, Ramatiz completa, porque até então é falado só até onde move as montanhas. Então, Ramatiz completa a frase e diz que a fé do tamanho de uma mostarda, ela não só move as montanhas, mas cria os mundos. Ali, a parábola do talento enterrado adverte quanto à responsabilidade do homem no mecanismo da vida e da morte. Acolá, o joio e o trigo simbolizam a seleção e divisão profética dos bons e dos pecadores no seio da humanidade. Enfim, as parábolas foram um maravilhoso recurso de que Jesus se serviu para ajustar o seu pensamento avançado e transmiti-lo de modo entendível aos conterrâneos. Elas oferecem um tom de respeitabilidade e o seu conteúdo é sempre de nobre significado moral, no sentido de despertar a reflexão sobre a verdade, que deve ser o fundamento da vida eterna do Espírito. Olha quantas lições que Jesus traz para a gente, lições santas, para que a gente possa refletir sobre a vida, todas aquelas parábolas do joio, do trigo, dos talentos, do grão de mostarda, quantas coisas ele traz do cosmo para explicar para a gente uma linguagem muito simples. Quem é que poderia transformar uma pequena semente de mostarda, que se você ainda não viu, se você olhar uma semente de mostarda, ela é minúscula. Como é que ele pode dizer, olha, se você tiver uma fé desse tamanhozinho aqui, mas uma fé sincera, uma fé inabalável, você é capaz de mover montanhas e criar mundos. Imagina
O que nós somos capazes de fazer se a gente passar a ter essa confiança, essa fé inabalável que Jesus fala, que basta ser do tamanho de um grão de mostarda. Imagina se for muito maior. Imagina se for maior, o que nós podemos fazer? Tamanho ao poder do nosso pensamento. Então, vamos agora, depois que a gente recebeu essa aula de cultura sobre o porquê, a origem do porquê que Jesus usava as parábolas, vamos agora para a nossa vibração. Então pegue seu copo, sua garrafa, coloque aí próximo de você, pegue sua lista de vibração, olhe os nomes que você colocou na sua lista e lembre dos momentos felizes que você viveu ao lado dessas pessoas. Caso não tenha vivido ainda um momento feliz ao lado dessas pessoas, procure imaginar essa pessoa vivendo o dia mais feliz da vida dela. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração, e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, nós estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que Jesus abençoe a vida delas. Ao ouvir o sino, daremos início à nossa vibração. Muito bem, vamos agora para a nossa fluidificação. Pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine que seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você nesse momento, todos eles estão agora com as mãos sobre sua água, transmitindo toda a energia e todo o amor que eles desejam a você. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Espero que vocês tenham gostado de entender melhor o porquê que Jesus usava as parábolas, trouxe mais informações para a gente da origem, do porquê que Jesus usava essas parábolas. Isso traz mais conhecimento para a gente, um conhecimento cultural da época. Por isso eu insisto com vocês de estudar a cultura judaica, fazer um estudo histórico, de fato, que a gente vai entender cada vez melhor o porquê que Jesus fez certas coisas e porque isso causou também muita revolta, por mais que pareça simples para a gente hoje, mas há 2000 anos atrás era uma coisa muito avançada para a época, né? E que hoje para a gente parece uma besteira, mas na época causou um verdadeiro rebuliço ali onde Jesus cresceu e espalhou seu evangelho. Então, muito obrigado pela sua presença, pelo carinho de vocês. Espalhe o evangelho para mais pessoas que você acredita que precisam saber essa origem das parábolas. Tenho certeza que elas vão gostar bastante. Então, amanhã, às 8h50, a gente se encontra novamente com mais um Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu desejo uma ótima semana para você e uma boa noite, um bom descanso.